Oi! A tentativa do cala-boca chegou aqui também, né? A gente está aí tentando fazer o melhor possível para Deus, para a pátria e pela liberdade, né? Então, nós vamos tentar por aqui. O ao vivo aí ficou difícil, no, o YouTube parou com o ao vivo, mas temos essa chance de gravar. Então, nós vamos hoje falar de uma coisa impressionante que está acontecendo no planeta Terra. E por isso, os demônios não estão gostando do que vai acontecer, e é o que eu vou contar para vocês. Talvez vá em partes, devido o tempo, né, que vai aguentando aí a gravação. Tá legal? Então também vai ter parte um, parte 2 ou parte 3. Nós vamos tentando. Tá? E, antes de mais nada, agradecer a Deus por estar aqui presente, estar podendo falar, estar com vocês, podendo falar, né, ainda, e vamos continuar a poder falar, de alguma forma, nós vamos falar, né, e vamos lá. Psicofonia. Deus, anjos e o povo brasileiro. Que Deus, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, que a coisa é muito linda, séria. Na hora que eu fiquei sabendo dessa psicofonia, para mim foi uma coisa muito natural. Não é novidade nenhuma. Para vocês talvez vai ser uma grande novidade, vai haver dúvida, vai não sei o que lá, parará, mas nós vamos vendo à medida que Deus vem falando, né? Com os meus 17 anos de estudo, 18 anos de estudo, 7 anos de Kardec e 11 anos de Rosa Cruz, eu aprendi como Deus fala com a gente, né? Aceitei, creio, e por isso que eu vou fazer. Ia fazer uma live até, né, com vocês, mas vou tentar fazer esses vídeos até quando aguentar aí, a situação aguentar, né? O aparelho aguentar. Muito bem. Psicofonia, né? Tem a psicografia, que era o que o Chico Xavier fazia, né? Escrevia segundo as influências no psíquico, influências externas, né? Então agora hoje nós vamos falar só do o nosso máximo do quântico. Hoje nós vamos na aceitação mesmo máxima do nosso quântico. Então ele fazia a psicografia e tem a psicofonia, que é a fala, né? A gente empresta ao corpo e o psíquico então dá o recado dos desencarnados, dos anjos, dos espíritos de luz, da luz máxima e etc. E houve essa psicofonia, né? E que todo mundo sabe, Deus é o regente de todo o universo, inclusive do planeta Terra, queira ou não queiram, né? Deus é o regente. E no caso é o Cristo. Nós temos quem veio à Terra e veio falar a verdade, falar tudo que falou, foi o Cristo. Então ele rege a Terra. Mas ele tem o seu exército de anjos, os seus exércitos de iluminados, né? Seus exércitos de todo um funcionamento. E no Rosa Cruz eu aprendi a ciência de falar com anjo. Inclusive até o tarô dos anjos foi o que eu escolhi e aprendi, né, como que funciona essa ciência, de como todas as formas que se pode trazer no psíquico e manifestar para as pessoas em ajudar e não fazer o que fizeram, né? Muito bem. Então isso, e recebemos uma psicofonia espetacular, maravilhosa e que tem tudo a ver com a gente brasileiro, com nós brasileiros. Uma mensagem para o 7 de setembro. Agora, para o 7 de setembro agora. Não é à toa que o povo brasileiro aceitou essa manifestação de ir às ruas e gritar liberdade e gritar que os demônios se afastem de nós, principalmente das nossas leis, né? Que os demônios deixem as nossas leis em paz, os nossos códigos de honra, né? De uma pátria, que é a nossa Constituição, né? E que eles estão ali achando que estão dominando e fazendo o que querem.
né? Tanto é que agora com os veículos de comunicação, então, eles estão se achando o balacobaco da história, né? Hoje até os grandes empresários brasileiros foram vetados, né? Aviltados em seus WhatsApp, que é particularizado até então, né? Mas há muito eu já senti que não eram particularizados assim. Tanto é que pessoas queridas eu já me afastei do WhatsApp, falei, olha, eu sabia que eu ia prejudicar por eu continuar na República, né? E são pessoas ainda que dependem de comunismo, dependem dessa frustração toda, não estão, mas dependem, né? Por questão de sobrevivência e de vivência. Então eu creio que agora, de agora em diante, essas pessoas que eu me afastei vão compreender melhor, né? Por que eu me afastei dessas pessoas, né? Então vamos lá. E essa psicofonia veio falar exclusivamente para toda a humanidade, mas exclusivamente do Brasil. Do que vai acontecer no Brasil, do que está acontecendo no Brasil, né? E é espetacular, né? E aonde eu não me assusto, porque desde a minha infância eu sempre fui, primeiro que eu sempre tive fé, nunca duvidei da minha fé em momento nenhum. Em acontecimento nenhum eu duvidei da minha fé e tenho certeza que foi vontade de Deus. Já as pessoas bíblicas e etc., tem muito ainda dúvidas, né? Leem a Bíblia, acreditam, mas na hora do pega para capar não acreditam tanto, e de acontecimentos se afastam, usurpam a Bíblia, usurpam a palavra de Deus, manifestam-se nefastamente, né? Dando um nefasto, achando que nada está acontecendo, e foi tudo. E o que acontece é muito grave a infância, é muito grave a adolescência, é tudo muito grave, né? Então, e por isso que eu aceitei, né? Eu aceito os anjos, os espíritos de luz, as iluminações, o que vem de Deus, eu aceito e me manifesto, né? E, e essa psicofonia vem falar que o Brasil finalmente amadureceu. E o nosso Brasil, eu creio que a fé foi maior do que do resto do mundo. As nossas orações foram muito maiores do que do resto do mundo. Eu acredito, porque realmente o que nós estamos recebendo de Deus, o recado do Cristo e dos Espíritos de luz agora, é uma comprovação disso. Aí quem não aceita, então, vai aí ficar indignado, não, nossa, isso é bobagem. Mas para mim foi natural, foram respostas, né? E nós estamos vendo, hoje nós estamos vendo que o Brasil está na contramão da história. Está totalmente na contramão da história. Enquanto a Europa está, né, na questão econômica, na questão cultural, na questão das suas universidades, não está acudindo a Europa. A Europa está realmente num caos em todos os sentidos. E a grande nação até então, os Estados Unidos, então, as grandes universidades, as megas universidades, os Nobels, os não sei o que lá, não adiantou nada, estão lá. Caíram direitinho na essência demoníaca. Quer dizer que eles não, a fé deles não estavam tão, né? Talvez exageraram muito na ciência, né? E não esqueceram que a ciência de Deus ela é ilimitada, ela é quântica, ela é maior e ela sempre vai estar maior do que tudo que nós humanos aqui na Terra já descobrimos, já despertamos, já elevamos, né, como grandes ciências e coisa e tal, né? E principalmente o que eu venho batendo muito, quem me acompanha, a ciência freudiana é a mais baixa das baixas e das baixas, e restrita. É totalmente um horror, né? E é a que mais vai ficar abalada na questão, e é onde eu não me abalo, que são respostas maravilhosas que a psicofonia está nos trazendo e me trazendo principalmente. Então o Brasil está na contramão da história. O Brasil, enquanto as grandes e até então estão em decadência, o Brasil está se superando. É a fé,
em primeiro lugar é a fé. Mas só que agora as pessoas corretas estão nos lugares corretos e o Brasil, então, está se mostrando de uma grande ciência econômica, de uma grande ciência cultural, de uma grande ciência religiosa, de uma grande ciência, né, em todos os sentidos, e o país está iluminado diante da escuridão que o mundo entrou, que a humanidade entrou, né? E essa psicografia, então, está nos alertando e nos passando o que vai acontecer nesse 7 de setembro. E essa aceitação espetacular, volto a repetir, é uma questão da nossa fé. A febre do brasileiro foi mais forte, mais ouvida do que a fé do resto do mundo. E, com isso, a psicofonia fala que nós amadurecemos, o país amadureceu, as nossas mentes estão mais maduras. E essa aceitação pela República não foi à toa, que nós viemos de um grande susto, que toda a América envolveu, não se assustou tanto e envolveu na situação demoníaca do comunismo. A Europa, né, e a China já está faz tempo, e a Coreia do Norte e outros países lá estão há muito tempo nessa escuridão das mentes, não conseguiram se suprir, nem as suas ciências e nem as suas universidades estão conseguindo irem, né, além. Muito bem. Então vamos lá, o que essa psicofonia então nos fala? Que além de ter amadurecido, nós seremos o novo norte da humanidade. Nós estaremos conduzindo a humanidade de agora em diante, né? Então, tá tudo encaixado, isso dá para a gente compreender, porque é real, isso é palpável, né? Então, aos céticos, a economia está aí. É a única economia que está funcionando no mundo a nosso favor, a favor da população, né? Muito bem. E isso nos traz alegria e muito mais contemplação, e quero estar aqui com vocês para ajudar a vocês terem mais conhecimento, porque é o conhecimento, a fé do conhecimento que está nos levando às grandes verdades para a nossa liberdade. Nós não seremos mais escravos, como fomos até então, né? O freudianismo nos escravizou, as religiões ajudaram os freudianismo a nos escravizar, tapando, né, situações que acontecem na infância, na juventude, etc., achando que estava tudo certo, que era em nome de Deus que se tapa a verdade. Verdade é verdade, gente. Verdade é realidade, né? Não se tapa. Cada um tem que viver a sua realidade. E nós caímos nessa real, né? Que a república é a nossa realidade, e não o comunismo demoníaco, diabólico e etc. Muito bem. Então, como nós amadurecemos, que eles dizem que nós amadurecemos e nós seremos a luz do mundo, isso os espíritas sempre falaram desde o começo do século, que a nação brasileira ia ser uma nação, né, iluminada, e que iria ser a melhor nação do mundo. Chegou o nosso momento e nós somos sim hoje, né? Mesmo com o Fórum de São Paulo acontecendo aqui dentro, mesmo com esse comunismo invadindo a nossa Constituição e fazendo os demoníacos fazer o que estão fazendo com as nossas leis, fazendo com as nossas liberdades, fazendo com as nossas vidas, né? Usurpando dessa super tecnologia que hoje o país é um dos maiores, o sétimo, parece, o país já mais tecnológico do mundo, usando a tecnologia para a gente, para a nossa humanidade, né? Que mesmo proibido, Deus nos abençoa, Deus nos vê, né? E tudo isso está ali, de alguma forma, nessa psicofonia, explicando isso, o comportamento nosso brasileiro. Mas existe uma coisa muito mais linda, né? Que a humanidade toda a humanidade vai estar envolto, cada ser humano, então serão mais de 6 bilhões de anjos que estarão na crosta terrestre para o 7 de setembro. Um pouco antes de 7 de setembro. Todo ser humano, nós brasileiros, para compreendermos que seremos a nação do mundo,
a luz do mundo e o norte do mundo agora, né? E a humanidade para compreender que nós seremos, e não mais os balacubacos dos Nobels da vida aí, coisa e tal. Não é bem assim mais, né? Então, isso me deixa tranquilo. Foi uma das coisas que me deixa tranquilo. Porque na apresentação que eu tenho do meu canal e no meu site, coisa e tal, eu falo, este canal é contramão da história. Este canal vai ser os ditos contramão da história. Então, isso já encaixou com a psicofonia, né? Eu há muito tempo já estudei sobre os anjos, né? Vi a ciência dos anjos, como elas funcionam, né? Com a gente. E esses anjos estarão, então, serão 6 milhões, o exército de Deus, as luzes espirituais, universais de Deus, estarão concentradas aqui no planeta, a nos dar toda essa cobertura para o nosso entendimento. Inclusive, tem uma foto linda que sai aí, que é o Brasil, a bandeira do Brasil, e todos os anjos em volta. E há muito tempo já saiu essa volta. Já teve essa dica, né? Não sei qual espírito aí que desenhou isso, coisas outras, e nos lançou, e já está aí nas redes sociais né? Essa foto, não é uma foto, é um desenho, né? Essa intenção de Deus, que realmente os anjos iam estar aqui, e vão estar. E vão estar. 29 de agosto, segunda-feira que vem, vai começar em toda a humanidade dores de cabeça. Lá na psicofonia fala, podem ir ao médico, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Podem ir ver e vão ver que não é nada. E isso me dá outra coincidência que eu sempre falo aqui. Gente, estudar, conhecer, forçar o cérebro, dar conteúdo ao cérebro, dói. Né? Quantas vezes a gente está estudando, que a gente está, né, ou lendo um livro, alguma coisa, dói a cabeça. Que você está envolto, que você quer compreender aquilo que está sendo dito, dói a cabeça. E aí, ó, os anjos estarão aqui para nos dar mais conhecimento e aceitação do que vai acontecer, do que está acontecendo, né? Então, dia 27 de agosto em diante, vamos ter dores de cabeça por aí. Podem ir ao médico, tudo bem, coisa e tal, mas vão ver que a coisa não é muito bem por aí. É justamente essa vontade, né, da espiritualidade, do mundo universal, do Cristo que nos rege, de nos dar compreensão, cada vez mais compreensão, para podermos prosseguir. Porque uma nova forma de vida está aí, e o brasileiro quem vai fazer essa nova forma de vida. Foi outro ponto que eu me liguei, né, que eu sempre falo, e que veio na psicofonia também falando. Muito bem, vamos indo em frente. Então, e que isso vai ser para nós estarmos todos de verde e amarelo, e é o que os nossos pensamentos hoje são, todos a favor. Vocês viram que os demônios já tentaram tirar a bandeira da gente, já tentaram tirar as cores da gente, já tentaram tirar o hino da gente, já tentaram tirar, apontando o hino lá demoníaco, né, do socialismo, já tentaram tirar as nossas leis, denegrir as nossas leis, denegrir as nossas imagens, tirar nossas liberdades, eles tentaram de tudo. E o Brasil é o único que está resistindo no mundo. Nós temos que cansar de repetir isso. As Américas não aguentaram. Estão todas envolvidas nesse contexto, né, medíocre, de não acreditar no quântico, na expansão mental, na ciência e principalmente na liberdade. E por falta de fé se entregaram e as nações então se pereceram, principalmente por causa do conhecimento. Mas, como é que a gente fala? Professor, os Estados Unidos são as melhores universidades do mundo? Os Estados Unidos são as melhores bibliotecas do mundo? Os Estados Unidos são os Nobéis do mundo? A Europa são os Nobéis do mundo? E a coisa do mundo? Não sei o que do mundo? Mas caíram.
mas caíram. Não adiantou nada o conhecimento deles. E nós, os índios, nós éramos um bando de índio, o brasileiro era um bando de índio, mas com fé, em busca de fé. E fé traz conhecimento. E fé não deixa uma nação perecer. Ela traz o conhecimento e traz a verdade e traz a liberdade. Né? E estamos vivendo esse momento de verdade. Então, muitos bíblicos ainda estão querendo tapar o sol com a peneira, coisas que aconteceram na infância, na juventude, coisa e tal com as outras pessoas, ainda tentam achar, não, mas vamos fazer a coisa. A verdade é verdade, ela é nua e crua, ela está, ela é, e é para cada um. E é difícil de aceitar verdades, as verdades individuais, e foi muito difícil a gente aceitar uma verdade social, igual foi o comunismo. E nós reagimos. Né? E principalmente a turma que tem o suor do trabalho, a luz do suor do trabalho, que é o pessoal da roça. Né? O pessoal que nos produz a energia que nos alimenta fisicamente para estarmos aqui fisicamente. Né? Então tudo vai coincidindo. Ó. Tudo vai coincidindo. Essa psicofonia ela é impressionante. Ela é impressionante. E o 7 de setembro não fala, não revela, mas pede para todos nós colocarmos o verde, amarelo, o azul e branco, a ordem e o progresso dentro da gente, como nós estamos colocando e acreditando naqueles líderes que estão defendendo isso. E aos filósofos, e aos que estão defendendo isso, e aos religiosos que estão defendendo isso. Né? E quem está aceitando, não está aceitando, vai vir uma grande provação aí. Não falo o que será o 7 de setembro, mas que haverá o grande acontecimento e regido pelo Cristo e pelo seu exército de anjos em nós, e que toda a humanidade estará de olhão vermelho em nós. O que está acontecendo no Brasil? Com aquele país de índios. Podemos até ser, nós temos a maior floresta do mundo mesmo, continuemos a ser índios, que os índios eram sabedores. Né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos destrói os índios, que eram grandes sabedores. Né? A América Latina é cheia de índios, mas está aí, passando por coisas horríveis. A escandinava, lá na Europa, coisa e tal, eram aqueles índios, daquele jeito, mas eram índios. Né? E foram destruídos. Mas a sabedoria era já intensa. O Egito, né, com os essênios, com a sabedoria essênia e etc., destruídos, estão lá na mão de ditaduras, na mão de situações horríveis. Mas o Brasil está reagindo. Então esse 7 de setembro vai ser uma grande provação para a gente ter noção de quem é a gente no mundo e o mundo ter noção de quem é o Brasil, o brasileiro, esse povo dessa língua brasileira, dessa língua portuguesa brasileira. Então, hoje nós já sabemos que somos essa iluminação no mundo e está tudo certo. Outro lé com cré que eu faço, que em muitos vídeos eu desafio a filosofia oriental, que é principalmente aí a comunista chinesa, coisa e tal, eu desafio a achar que vão nos convencer. Não vão. A nossa filosofia é forte porque temos fé. E nós estamos criando este mundo de fé para o mundo ver. E cada um de nós tem essa responsabilidade. E principalmente aqueles que estiverem prontos, que entenderem a dor de cabeça que vai chegar e se lançarem, né, a luz maior para isso, estaremos muito mais fortes para os acontecimentos. Outra coisa que eu falo muito e que coincide, a nossa padroeira, a nossa santa padroeira, é uma luz. Olha a escolha que já foi feita lá no começo do século XIX. A nossa padroeira é uma luz, ela nunca foi uma mulher. Isso prova a nossa fé. A fé na iluminação, a fé em algo
transcendente que realmente nos rege. Então, a padroeira, Nossa Senhora Aparecida, ela está dentro desse contexto também, dessa psicografia de alguma forma. Porque ela, lá no começo do século XIX, e os espíritas falam que nós seremos a pátria luz, a nossa padroeira é uma luz. Então a nossa fortaleza da fé prova aí. Né? Fica mais provada aí. As outras santas aí pelo mundo afora, os outros santos, etc., foram homens, foram coisas e tal, foram canonizados, maravilha, coisa e tal. Né? Nossa, maravilha. Seres humanos que reagiram, né? Lá tem o Gandhi, que é considerado uma entidade, etc. e coisa e tal. Muito bem, mas nós temos uma Nossa Senhora Aparecida, que é uma luz, que nós sempre confiamos nessa luz e temos os milagres dessa luz, né? E os espíritas falando que nós seríamos o futuro do mundo, e hoje somos. E agora vem uma psicofonia dessa nos trazer que fiquem calmos, cada um de nós estará com um anjo em nossa cabeça, acima de nossa cabeça, e quanto mais nós nos libertarmos, as correntes, principalmente as correntes mentais, as mentiras mentais, as enganações mentais que fizemos com a criança, enganamos as crianças, enganamos os jovens, enganamos os adultos, e fizemos toda aquela, né, essa orgia, né, que eu vi falando dos 3 neurônios, a turma que só tem sexo, dinheiro e corrupção no cérebro. Quanto mais se libertarem disso nesses dias, mais compreenderão que a nossa nação é o futuro, é o norte agora. Nossa ciência estará iluminada. Os nossos dizeres, as nossas ações serão iluminadas. Estão iluminadas porque nós já estamos nesse processo de sermos a contramão da história da humanidade. Então, haverão anjos que estarão com a gente brasileiro a nos iluminar para caminharmos e estarão na humanidade para nos vermos e aceitarem que a ciência deles realmente, né, tchau, vai ter que dar uma retomada nas grandes universidades, porque não, essas grandes universidades não suportaram o ataque dos demônios comunistas. Caíram feito patinhos, não estavam fortes. Então, vamos ficar atento, verde e amarelo, o máximo possível que puderem, verde e amarelo nas nossas sacadas, verde e amarelo nas nossas salas, verde e amarelo principalmente no nosso coração, refletindo no nosso quântico. Aceitar esse verde e amarelo com o coração, para que o nosso quântico se aumente, o nosso raciocínio se aumente e dando conteúdo de que somos realmente uma nação verde, amarela, azul e branca, ordem e progresso. E dia 7 de setembro, a manifestação máxima possível. E se não der para as ruas, vão para as sacadas. Mostrem-se aos céus a sua vontade de ser verde e amarelo. Mostrem aos céus para que os anjos tenham cada vez mais certeza de que eles não estão em vão. O trabalho deles não é em vão com você. O trabalho de cada anjo que está com cada um de nós não ser em vão. Valeu, gente? Era mais ou menos isso a live. Então, tá aí, tá feita. Vamos colocar no ar, vamos fazer ela acontecer. Calam-se de um jeito, mas nós temos outros jeitos e outros jeitos. E agora vamos para as ruas. Então, pode desligar tudo que quiserem, pode pegar o WhatsApp e perseguir o WhatsApp, pode fazer o que quiserem, tirar a gente do ar, igual o YouTube me tirou, e etc, etc. Pode fazer o que quiser. O Face me tirou há algumas semanas, o Instagram já me tirou. Falar a verdade dói. Dói. E peço aos religiosos que mentiram para criancinhas e ficaram tapando por uma vida toda, né, as coisas da infância, da juventude, e se acharam que estão com Deus, não é bem assim. Agora chega a hora da verdade. Então, não adianta ficar com cara aí de, nossa, o que foi?
aconteceram as verdades, as coisas estão aí, e só a verdade nos libertará. Através deste conhecimento. E aí eu peço uma coisa maior, que não está nas palavras do Cristo, mas que põe esse verde e amarelo no coração, de verdade, para refletir o conhecimento, trazer a verdade e sermos a liberdade. Haverá sim a quebra das correntes do povo brasileiro, que até então pagar 5 meses de imposto é escravismo. Não tem como negar. Não tem como negar. É escravismo, sim. 5 meses de impostos e trabalhar 24 horas por dia, aí, como muita gente trabalhou, né, a favor de servindo uma ciência pejorativa, ínfima, fétida, né? Usaram nossos sonhos, usaram nossos comportamentos, tiraram toda a matéria da gente, toda essa dificuldade, nos escravizaram mesmo, achando que era o balacobaco da história, com Bíblia na mão. Larga a mão disso. Que bobagem. Vamos, larga a mão disso. Na moda, enfia o rabinho no meio das pernas, põe o verde e amarelo no coração e não fica cobrando as coisas dos outros. Não vamos cobrar nada dos outros mais. Perdoar, né? Então não cobra dos outros, não. Os outros fazem o que quiser. É liberdade, é sem corrente. Tá? Agora agora não vai ter que fazer nada, faça da sua vontade. E o povo brasileiro vai passar isso. Então cada indivíduo tome essa resistência de fé no coração para o raciocínio ficar legal, para ficar mais fácil para os anjos que estão acompanhando, né? Para a gente chegar na grande verdade e ter a liberdade. As correntes do Brasil vão se quebrar. E seremos nós, estamos nós aqui, brasileiros, hoje fazendo essa história da humanidade. Então é melhor, né, não resistirem mais nas mentirinhas, nos nefastos, sabe, usando Bíblia para tapar coisas horrorosas, limpar coisas horrorosas. Para com isso. Né? Parem com isso. Tamo aí. A nação será livre. Uma promessa dos anjos, dos santos e de toda a iluminação que estão próximas do Cristo. Vamos acreditar, se possível, vamos acreditar. Quem não acreditar vai sofrer um pouquinho mais, né? Mas quem acredita nunca sofre. Por mais que as pessoas sejam nefastas, que a ciência seja nefastas, que a porcariada, né, da vida seja nefasta, quem teve oportunidade na vida hoje está perdendo essas oportunidades. Conforme-se, jogou no lixo, né? Aceite a nova realidade, que enquanto estava lá na grande realidade, achando que era o balacobaco da história, que era a grande balacobaco, coisa e tal, hoje está indo